A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Eu vou pedir para os irmãos também dar um like aí nesse vídeo e repassar esse vídeo para outras pessoas para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue, aos ouvidos dos perdidos, E assim nós possamos cumprir aí o ID de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. O texto está aqui no livro de Tiago, capítulo de número 5. Carta, de Tiago, ou epístola de Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Diz assim: Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Hoje nós estivemos ali na futura congregação da Igreja Batista em Cavaleiro, que está atualmente sendo pastoreada pelo pastor Severino, e ele fez a exposição hoje aqui da carta, no capítulo 5 da carta de Tiago, falando sobre a importância de nós confessarmos pecados. Isso é verdade, meu irmão, minha irmã. Na primeira epístola de João, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A importância de nós reconhecermos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos reconhecer como pecadores, como falhos, e que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. E quando nós reconhecemos isso, fica mais fácil para nós confessarmos os nossos pecados. É importante, meu irmão, minha irmã, nós termos sempre alguém de confiança em que nós possamos conversar e até confessar os nossos pecados. É claro que os nossos pecados devem ser confessados primeiramente a Deus, porque Deus vai sondar o meu e o seu coração e vai saber se realmente houve uma conversão na sua vida e na minha vida. Confessar pecado, irmãos, faz parte da caminhada cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele vai dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo vai dizer: eu sou o principal pecador. Reconhecimento de que é pecador. Interessante, quando a gente vai lá para o texto em que fala lá de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos, era uma pessoa do trambique ali, Ele arrecadava um pouco mais e ficava para ele, Que ele era um tipo de recolhedor dos impostos ali das autoridades romanas. Ele aproveitava disso para se dar bem em cima dos outros. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele confessou os seus pecados e falou: se alguma coisa defraudei alguém, eu vou pagar 5 vezes mais ou 4 vezes mais do que eu defraudei. Vê que na vida desse homem houve uma confissão de pecado, de reconhecer os seus erros e de entender que a partir de agora ele precisa mudar o seu comportamento, a sua atitude. E é isso que Deus está falando conosco através aqui da carta, da carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode,
por sua eficácia a súplica do justo. Aí ele vai falar de Elias, era um homem segundo as nossas paixões, e orou e por 3 anos e 6 meses parou de chover na terra. Deus, meu irmão, minha irmã, ele não vai olhar para o tamanho do seu pecado. Ele não vai olhar para as suas falhas, ele vai olhar para o seu coração e ver se você tem um coração quebrantado, contrito, arrependido, para ele derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, nós não esquecermos de confessar os nossos pecados diante de Deus, para que possamos ser reconhecidos naquele grande dia como filhos amados, como benditos de meu Pai, para a honra e glória do nosso Deus. Faça isso, meu irmão, minha irmã, que eu possa também fazer isso, que nós possamos fazer isso, confessar os nossos pecados, nos arrepender e, a partir daí, ter um estilo de vida, um comportamento diferente daquele que nós tínhamos no passado. Confesse os seus pecados diante do Senhor, fale com Ele, mortifica esses desejos pecaminosos, mortifica esse pecado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus.